Mais de 100 imigrantes resgatados de naufrágio na Líbia. Furacão causa estragos no México. 500 mil de crianças voltam às aulas em Gaza. Vamos agora aos noticiários internacionais. O furacão Odile diminuiu para a categoria 2 depois de tocar em terra na madrugada desta segunda-feira. Moradores do noroeste do México e milhares de turistas, na maioria estrangeiros, tiveram de se proteger do fenômeno. O furacão tocou a terra a 1h45 da manhã no horário de Brasília, a 10 quilômetros da cidade de Los Cabos. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os ventos chegaram a 205 km por hora, quando o Odile estava na categoria 3, de uma escala que vai até 5. O fenômeno perdeu força ainda pela manhã, ao se deslocar a 26 km por hora, com ventos de 185 km por hora. A intensidade deve continuar a cair. Mesmo assim, a força do furacão obrigou as autoridades a proteger 30 mil turistas em 18 hotéis certificados como refúgios. 164 abrigos foram preparados para os moradores de Los Cabos e La Paz, no estado de Baixa Califórnia do Sul. Pelo menos 6 mil pessoas tiveram de deixar as casas. A Comissão Federal de Eletricidade cortou o fornecimento de energia e água potável em algumas áreas para evitar acidentes. Havia previsão de ondas de 10 metros de altura, tornados e deslizamentos de terra. E 500 mil de crianças palestinas voltaram às aulas neste domingo depois de uma guerra que devastou a faixa de Gaza e deixou mais de 2.100 mortos. Cerca de 500 mil crianças voltaram às escolas com 3 semanas de atraso. Durante a ofensiva israelense, além de casas e hospitais, 141 escolas foram destruídas. Quando vi a escola de novo, não acreditei. Era muito mais bonita antes disso. Vim para ver meus amigos, para saber se estão vivos ou mortos e ver como estão. Além das perdas materiais, os 50 dias de guerra deixaram 2.140 mortos em Gaza. Muitos que viviam aqui se foram porque as casas foram destruídas. É um desastre. Nessa primeira semana de aula, vamos falar com eles e ouvir suas histórias. Segundo a autoridade palestina, a reconstrução da região vai custar 20 bilhões de reais e levaria 5 anos se Israel suspendesse totalmente o bloqueio de Gaza. E um grupo de imigrantes ilegais foi resgatado pela guarda costeira da Líbia depois que o barco em que eles estavam afundou perto da cidade costeira, a 60 quilômetros de Trípoli. As equipes de socorro conseguiram resgatar 102 imigrantes. A quantidade exata de vítimas é desconhecida, mas as autoridades acreditam que cerca de 200 pessoas estariam a bordo quando a embarcação afundou. A guarda costeira do país encontrou 3 corpos e o número de mortos pode ser muito maior. A Líbia é um país de trânsito para a costa europeia para centenas de milhares de imigrantes, a grande maioria africana. Eles partem da costa líbia em embarcações precárias e tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar a Malta ou à ilha italiana de Lampedusa. A última tragédia de imigração clandestina aconteceu no fim de agosto na costa líbia, onde 170 africanos desapareceram em um naufrágio. O pronto atendimento do São Vicente foi fechado para a realização de reformas no telhado, paredes e no piso. Por este motivo, até o fim dos reparos, os pacientes atendidos no local devem procurar a unidade de pronto atendimento do bairro Cordeiros. O pronto atendimento do São Vicente está fechado para reparos em rachaduras e trincas nas paredes. Até o término da reforma, os pacientes atendidos na unidade terão que se deslocar para a unidade de pronto atendimento do Cordeiros. Os funcionários da Policlínica do São Vicente também foram transferidos para darem apoio à maior demanda de atendimento. Apesar da estrutura ser ampla, alguns pacientes não apreciaram a mudança, mesmo sendo temporária. É que com o aumento na quantidade de pessoas atendidas, os usuários da UPA temem que a qualidade do serviço seja prejudicada. Se começar essa reforma em todos os postos de saúde, vai se tornar difícil, né?
vai superlotar aqui, né? O modelo de atendimento da UPA do bairro Cordeiros é feito por meio de uma triagem para verificar os casos com maior gravidade, diferente do pronto atendimento do São Vicente, que organiza por ordem de chegada. Para seu Ilásio, que estava acostumado com a forma de atendimento oferecido no bairro São Vicente, a alteração não agradou muito. A estrutura aqui é melhor do que a outra lá, né? Agora vamos esperar para ver que hora que eu vou ser atendido. Porque a dor está insuportável, agora vamos ver se... Esperar, né? Tem que esperar. Porque eu já fui ali na triagem, medi a pressão. Aí mandaram aguardar para ser consultado. Na minha situação até é tranquilo, que a gente tem condições, tem transporte para vir, né? Assim, tem tranquilo, mas tem pessoas que já não têm, já fica mais difícil, né, para se locomover. Mas, de acordo com os coordenadores das duas unidades, os pacientes não precisam se preocupar. Tínhamos um atendimento de uma média de 5.000 atendimentos mês e o PA de São Vicente uma média de 7.000 atendimentos mês. Então a gente fez várias reuniões, né? A gente foi repassado para a gente que essa reforma iria acontecer há mais ou menos 15 dias atrás. O UPA, antes a gente não tinha um atendimento de pediatria e foi acolhido também a pediatria do PA que veio para cá. Adaptamos o UPA, a gente o nosso UPA ele é porte 1, mas ele tem uma estrutura grande e ampla para um porte 2. Então temos salas disponíveis para adaptar consultórios. A gente conseguiu adaptar para o UPA para que não tivesse esse conflito de atendimento adulto com pediatria, que as crianças da pediatria fossem atendidas numa sala diferenciada da sala dos adultos. Então a gente conseguiu acolher e tentar adaptar a nossa estrutura para receber toda essa população que vai vir para cá. O UPA ele oferece uma estrutura bem ampla, então como aumentou também a demanda da população, se fez necessário também aumentar a demanda de funcionários, né, para uma melhor assistência à população. A previsão é que com a transferência dos pacientes do PA do São Vicente para a UPA do bairro Cordeiros, ocorram pelo menos 12.000 atendimentos mensais até o final da reforma. E a previsão é de que a reforma leve ainda 2 meses. E o MC Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma excelente tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!